Unicórnio na Bíblia? Sim, você leu certo. Nesta mensagem poderosa, o pastor Joan Ribe revela um dos versículos mais intrigantes das Escrituras, Salmo 92:10. Por que algumas traduções falam em unicórnio e outras em boi selvagem? Mais do que curiosidade, este versículo esconde uma promessa de poder sobrenatural para a sua vida. Tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Descubra o mistério por trás deste animal bíblico, a conexão entre unção e poder de Deus. Como receber o óleo fresco hoje? Se você busca uma palavra de poder e renovação espiritual, este vídeo é para você. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma promessa. Vamos pegar a palavra de Deus e abrir no Salmo de número 92. Vamos ler o versículo 10. Livro de Salmos, capítulo 92. Vamos ler o versículo 10. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim: mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Amém? Eu vou ler de novo. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Está escrito na palavra de Deus que os discípulos de Jesus curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. É por isso que eu estou lendo esse versículo para você. Vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Mas tu, bem alto, mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Amém? Muitas traduções, ao invés da palavra unicórnio, traz a palavra boi selvagem. Quem tiver uma Bíblia na linguagem atualizada, leu aí boi selvagem. Mas nós vamos ficar com o unicórnio da edição revista e corrigida, e eu vou explicar por quê já já. Qual é o significado disso? Por que unicórnio é muito mais interessante que boi selvagem? E Deus, disse o salmista, exaltaria o seu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Ele ligou as duas coisas: poder sobremaneira, muita força, ligada à unção com óleo. Significando que estas duas coisas caminham juntas: unção e poder. Unção e poder. Se você crê na palavra de Deus, e se você está interessado, interessada em receber a unção com óleo fresco, e receber o poder de Deus, para que Deus se exalte nesta noite, então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível para dar a melhor salva de palmas que a Ilha do Governador já deu para o Senhor. Vamos aplaudir e glorificar. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Não tenha vergonha não. Levante os olhos aos céus e diga: glória, glória, glória a Deus. Isso, agora vai glorificando e aplaudindo. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui na Ilha do Governador. Glorifique a Deus conosco agora. Isso, vamos glorificar, aplaudir e glorificar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor não só do povo da Ilha do Governador, não só o povo do Rio de Janeiro, mas em toda parte onde tem um rádio ligado.
E muitas pessoas também acompanhando até fora do Brasil pela internet. Recebe o louvor de cada vida que te glorifica. E sobre cada uma destas pessoas, derrame o teu óleo fresco agora. Derrame o teu poder agora. Senhor Deus, derrame agora a sabedoria da tua palavra. Pai bendito, todo este povo veio ouvir a tua palavra. Este povo quer ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale com cada vida aqui presente, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Você crê que Jesus está presente aqui? Jesus, antes de subir aos céus, falou assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim do mundo. Até para sempre. E ele ainda disse, e isso é um mistério, mas se cumpre perfeitamente: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Quem crê que o Senhor Jesus está presente no nosso meio, levante a mão. Então vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Isso, vamos aplaudir e glorificar. Oh, glória, vai aplaudindo e glorificando. Diga obrigado, Senhor, por estar presente no nosso meio. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Onde Jesus está presente, o milagre sempre acontece. Porque toda vez que Jesus se apresentava num lugar, pessoas eram curadas imediatamente. Pessoas oprimidas e perturbadas eram libertadas na mesma hora. Pessoas que estavam destruídas, derrotadas, na mesma hora eram restauradas e levantadas. É impossível Jesus estar num lugar e não acontecer nada. Pode ter certeza disso. Jesus está presente no nosso meio. E enquanto você está aqui, o Senhor Jesus está passeando no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado. E antes até da gente abrir a boca para orar, antes até da gente te ungir com óleo fresco, Jesus Cristo já está te curando e te abençoando. Tudo que você tem que fazer agora é colocar a tua vida no altar do Senhor, porque Ele está te abençoando enquanto você ouve a palavra de Deus. Falando nisso, quem quer ouvir a palavra do Senhor? Isso vai aumentar a nossa fé. Quem tiver lugar, sente por favor. E vamos aprender um pouquinho aqui. O salmista escreveu: tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. A tradução revista e atualizada traz: tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Porque a edição revista e atualizada, que é muito boa também, percebeu que não existe criatura, um boi de um chifre só. Não é mesmo? Ou um cavalo de um chifre só. Alguém já viu um unicórnio? Então, esta palavra unicórnio foi substituída, numa edição mais atualizada, pelo boi selvagem. Mas o que acontece? Essa palavra unicórnio, ela aparece 6 vezes na Bíblia Sagrada. E nestas 6 vezes em que a palavra unicórnio aparece, é para ligá-la com muita força, com muito poder. Você sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. E que o hebraico é uma língua
que num determinado tempo da história, ela deixou de ser falada. No tempo de Jesus Cristo não se falava mais hebraico, se falava aramaico. Era a língua que o mundo antigo falava. Falava-se latim, falava-se grego e falava-se aramaico. O latim por causa do Império Romano. O grego porque durante muito tempo a Grécia dominou o mundo. E o aramaico, que era a língua de Arã. Era a língua dos povos orientais. E o próprio Senhor Jesus pregou em aramaico, falou em aramaico e não em hebraico. Por isso que ficou estranha a tradução de unicórnio. Porque não existe tal criatura a não ser na imaginação, não é? Um cavalo de um chifre só, um boi de um chifre só, uma besta fera de um chifre só. Mas estudiosos, se aprofundando na palavra, associaram unicórnio com o rinoceronte. E o rinoceronte é um animal de grande força. É interessante que uma vez eu estava assistindo o Discovery Channel, que é um canal muito bom, um canal científico, e os cientistas estavam simulando uma batalha entre o rinoceronte e o elefante para descobrir qual dos dois venceria um combate. Mas o rinoceronte nunca brigou com o elefante, então construíram máquinas. E o programa estava tão comprido que eu não fiquei até o fim, quando eu vi que eles estavam construindo máquinas imitando um rinoceronte e máquinas imitando um elefante, e estava muito demorada a experiência, eu acabei não ficando até tarde da noite para ver qual das máquinas venceria. Mas não resta dúvida nenhuma que o rinoceronte, ele é um animal de grande força e extremamente perigoso e causa pavor, muito mais do que um elefante. Porque o elefante, ele não ataca o ser humano, é raro. Agora o rinoceronte não. O rinoceronte, ele além de ter aquele chifre na ponta do seu nariz, ele é um animal que enxerga pouco. Ele não tem uma vista muito boa, ele é um animal míope. E ele vê a sombra, ele ataca. Por isso que o ser humano, quando via um rinoceronte, fugia apavorado e dizia unicórnio. Naquela época não se falava, olha o rinoceronte. Naquela época se dizia, olha o unicórnio. E fugiam desse animal, porque ele só enxerga o vulto e tudo que ele vê se mexendo, ele pensa que é um inimigo, ele ataca. E o rinoceronte era temido como um animal de grande força. Aqui na palavra de Deus, nós vamos ver essa citação de unicórnio, mas bem provavelmente se referindo ao rinoceronte. Mas o ponto não é se é um rinoceronte, um unicórnio, uma besta de um chifre só. O importante é a associação que a Bíblia faz, a palavra de Deus faz, com a grande força do unicórnio. E esta grande força de unicórnio vem sempre associada com a força que o povo de Deus teria. Ou seja, uma força que faria os adversários correrem de medo só de contemplar. Vamos comigo no livro de Números, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 22. Livro de Números, capítulo 23, versículo 22. Diz assim: Deus os tirou do Egito. As suas forças, a força do povo de Deus, as suas forças são como as do unicórnio. Isto é, que põe o adversário para correr, que infunde terror, que ninguém ousa enfrentar. Quem é que tenta enfrentar um rinoceronte? Uma flecha não consegue perfurar a sua pele. Uma lança não consegue perfurar a sua pele. É um animal pesado que ataca e vai direto contra o oponente. Então aqui em Números a gente vê Deus e a sua palavra associando a grande força do unicórnio com a força do povo de Deus. No capítulo 24 mesmo de Números, aí mesmo, ó, capítulo seguinte, capítulo 24, no versículo 8 está escrito: Deus os tirou do Egito.
As suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Mostrando o pavor que os inimigos teriam do povo de Deus por causa da sua grande força. Em Deuteronômio, capítulo 33, vamos ver o versículo 13. E agora você vai ver uma associação mais direta e mais clara que a palavra de Deus faz. Da força do povo de Deus, comparando-se com a força do unicórnio. Aqui está falando de José, que é, entre todos os filhos de Jacó, o mais querido, o mais humilde e ao mesmo tempo o mais poderoso. O que recebeu mais graça de Deus. Acompanhando comigo, vamos lá, Deuteronômio capítulo 13, capítulo 33, versículo 13. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Qual é a revelação que nós temos nesse trecho? Que para o melhor dos filhos de Jacó, Deus produziu o mais excelente. Além de reservar todas as excelentes bênçãos para o melhor dos filhos, Ele reservou todo o poder e toda a força do unicórnio, mostrando um poder que desce do alto. Muito bem. Quando o salmista, retornando lá para o Salmo de número 92, quando o salmista fez essa declaração de fé no versículo 10, volte comigo no Salmo 92, versículo 10. Quando o salmista disse assim: mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio. Ele tinha em mente esta associação poderosa de que aquele que é de Deus, aquela pessoa que busca Deus, que é querida de Deus, esta pessoa receberia do Senhor um poder do alto, uma virtude extraordinária, que infundiria temor nos inimigos e nos adversários. Mas quando a Bíblia fala de inimigos e adversários, a quem ela se refere? Ao vizinho? Ao inimigo no trabalho? A um ser humano? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Quando a Bíblia fala, especialmente em hebraico, adversário, está falando Satã, porque a palavra Satã em hebraico quer dizer adversário, inimigo. Tu exaltarás o meu poder contra o adversário. O que Deus está prometendo para você, que é especial para o Senhor? Para você que é aquela pessoa que busca o melhor do reino dos céus. Deus também tem o melhor para a tua vida. Deus tem um poder extraordinário, algo preparado lá nas maiores alturas. Deus tem um revestimento de autoridade, uma cobertura espiritual que vai descer sobre você neste momento, que vai te cobrir da cabeça até os pés. E quando o adversário, quando Satã olhar para a tua vida,
ele vai sair da tua frente, ele vai sair correndo, porque ele sabe que você vai partir para cima dele na virtude e no poder de Deus. Ou ele sai da tua frente, ou ele vai ser massacrado em nome do Senhor Jesus. Deus vai te exaltar diante do adversário. Acabou o tempo de você ser humilhado, humilhada pelo diabo. E agora nós vamos entrar no óleo fresco. O que a palavra de Deus quer dizer com serei ungido com óleo fresco? Esse óleo fresco é o seguinte: quando os lavradores colhiam as olivas, eles as colocavam dentro de sacos parecidos com sacos de estopa, aquele saco bem poroso. Então eles colocavam ali as azeitonas colhidas. A primeira operação para extrair o azeite era feita manualmente por duas pessoas que seguravam rolos, e com esses rolos, manualmente, eles iam fazendo pressão sobre o saco cheio de azeitona. E esse saco estava depositado numa espécie de pia, que tinha um escaninho. E nessa primeira pressão, feita pelas duas pessoas nesse trabalho manual, saía a primeira porção de azeite. E por isso era o azeite mais refinado, mais puro. É o que hoje se chama azeite extra virgem. Mas muito mais puro do que o extra virgem, porque a quantidade coletada através dessa operação manual, feita por apenas duas pessoas, era uma quantidade ínfima. Era pouco azeite. Mas esse azeite que saía, ele era considerado a primícia. E assim também chamado de óleo fresco. A primeira partida e o óleo fresco. Uma primícia do azeite. A melhor parte do azeite era obtida nessa primeira pressão feita por duas pessoas. Por isso que esse azeite que era colhido daí, numa quantidade pequena, ele tinha um uso muito especial. Ele era usado com muito critério, com muito cuidado, porque era extremamente caro, era extremamente fino, era extremamente rico. E esse azeite, ele era usado no primeiro momento como uma oferta para Deus, por ser primícia, por ser mais caro e por ser o melhor. Já que Deus sempre requer na sua oferta o melhor, esse primeiro azeite, esse óleo fresco, esse óleo especial, era considerado sagrado. Para onde que ele era enviado? Para o templo de Deus, para o tabernáculo do Senhor. Era consagrado a Deus. Quando o salmista dizia, eu serei ungido com óleo fresco, isto é, com óleo sagrado, com a primícia, com aquilo que é de Deus, com o melhor que Deus tem. Você está compreendendo? A expectativa do salmista, a fé do salmista, a declaração do salmista era essa. Por isso que essa primeira partida de azeite, caríssima, finíssima, tinha um uso sagrado. Era dado como oferta de manjares e como dízimo para Deus, porque era primícia. Vamos comigo no livro de Êxodo, capítulo 22. Vamos ler o versículo 29. Êxodo, capítulo 22. Vamos ler o versículo 29. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. Este primeiro azeite era considerado uma espécie de licor. E ele não poderia ser retardado. Imediatamente deveria ser consagrado para Deus, para ser um azeite especial, um azeite sagrado. Vamos em Deuteronômio agora, capítulo 12.
Vamos ver o versículo 17. Aqui diz assim: nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Então você vê este azeite especial sendo inteiramente consagrado para o uso exclusivo de Deus. Tamanha a sua importância. Vamos no livro de Números agora, no capítulo 15. Vamos ler o versículo 4. Diz assim: então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Então era 1/4 de 1 litro, era dado como um azeite especial de oferta para Deus. O salmista, ele quer ser ungido com este azeite. Ele não quer aquele azeite de cozinha. Ele não quer aquele azeite que era usado para fazer sabão. Ele quer o azeite exclusivo de Deus. Ele quer o melhor que Deus tem para a sua própria vida. E o povo que colhia esse azeite não devia retardar o licor, correr à casa do Senhor e apresentar o azeite, tanto na oferta de manjares, como também para acender as lâmpadas do santuário de Deus. Vamos em Levítico, capítulo 24, versículo 2. Havia lâmpadas no santuário de Deus. Você já ouviu falar de menorá? Aquele castiçal, o candelabro que tem 7 pontas e que deveria ter lâmpadas acesas o tempo todo? Essas lâmpadas jamais poderiam ser apagadas. Deveriam arder, deveriam estar acesas com este azeite especial, sagrado, com este óleo fresco. Levítico capítulo 24, versículo 2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Azeite sagrado, azeite especial. E este azeite, que era utilizado especialmente na casa de Deus, para um uso sagrado, ele servia, além de acender as lâmpadas do santuário, que nunca deveriam ser apagadas, esse azeite servia para ungir o próprio tabernáculo, servia para ungir o próprio templo, e deveria ser usado também para ungir sacerdotes da casa do Senhor. Numa consagração especial, quem recebesse aquele azeite tinha o status de sacerdote, porque era com azeite sagrado que o sacerdote era ungido. Levítico, capítulo 8, versículo 30. Diz assim: tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Arão e seus filhos, que também eram sacerdotes, foram ungidos com este azeite. Aqui foi mencionado também o sangue do cordeiro, porque se tratava de um trabalho de purificação na vida daqueles homens de Deus. Mas olha só o significado. O sangue do cordeiro servia para purificar até o sacerdote dos pecados, por causa do poder do sangue expiatório. E o azeite, para que serviria então? Para que o sacerdote estaria recebendo aquele azeite? Simplesmente para unção? Para dizer agora eu sou ungido? Não, porque aquele azeite estava ligado com o poder de Deus, com aquilo que Deus tem de melhor para o ser humano. Sacerdotes tinham esse privilégio. Por isso que a gente lê, e você já leu várias vezes isso, no Salmo de número 133,
versículo 2. Esse salmo é muito famoso. As pessoas gostam de ler, principalmente em festas. Diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O azeite precioso que descia sobre a cabeça do sacerdote, que escorria pela sua barba, e que também escorria pela sua roupa, e ia até a orla do seu vestido. Isto é, o corpo inteiro ungido, completamente ungido. Um azeite precioso, um azeite caríssimo, o azeite da casa do Senhor. Com esse azeite especial, que é exclusivo de sacerdotes do Senhor. O melhor que existe na casa de Deus, porque é exatamente isso que o Senhor preparou para você nessa noite. O melhor que há no céu está reservado para você aqui na casa de Deus. Ah, um privilégio nesta unção. Quero que você tome parte no privilégio desta unção que vai ser feita sobre a tua vida, sabendo que é o azeite especial da casa de Deus. Um azeite que vai te trazer força, poder, unção. E não porque ele é mágico, mas porque representa o Espírito Santo de Deus. Os reis também eram ungidos. Vamos ler isso no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, no versículo 13. É muito privilégio. Sacerdotes e reis recebiam esta unção especial com óleo sagrado da casa do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha o poder que está envolvendo esta unção. Quando o sacerdote ungiu Davi com este azeite sagrado, com o melhor do azeite, com azeite da casa do Senhor, ficou claro então que a força e o poder que vem sobre a pessoa ungida é a força e poder do Espírito Santo de Deus. E desde o dia em que ele recebeu esta unção, ele deixou de ser uma pessoa comum e passou a ser uma pessoa revestida do poder de Deus. Nós vamos encontrar só mais uma coisa aqui que eu quero te mostrar a respeito desta unção especial, deste óleo fresco. Que os sacerdotes utilizavam a unção com este azeite para declarar um leproso curado oficialmente limpo. Porque quando a pessoa tinha lepra, esta pessoa era apartada do convívio da sociedade. Somente o sacerdote poderia examinar o leproso e dizer se ele estava curado ou não. E quando o sacerdote via que o leproso finalmente estava curado, ele ungia este leproso com azeite especial da casa do Senhor, para declarar que agora sobre aquele ex-leproso havia cura oficial e revestimento do poder de Deus. Então, já já você vai entender o significado disso, mas vamos conferir em Levítico capítulo 14, versículo 15. Vamos lá. Também o sacerdote tomará do log, isto é, 1/4 de litro de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote ele pegava o azeite, esse azeite fresco, esse azeite especial da casa do Senhor, ele derramava 250 mililitros na sua mão esquerda. Ele enchia a palma da mão assim, ó. Ele enchia a palma da mão com azeite. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda.
e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Ele deveria espargir, espalhar 7 vezes com o seu dedo direito aquele azeite perante o Senhor. Por que 7 vezes? Porque ele está tratando de uma obra perfeita de restauração diante de Deus. Porque aquele azeite representa a força e o poder do Espírito Santo. E Deus queria que tudo fosse feito com perfeição. Então se espargia primeiramente 7 vezes diante do Senhor. Versículo 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Olha só, sangue e azeite. Sabemos que a expiação da culpa vem pelo sangue do Cordeiro. O azeite era para revestir a pessoa de poder e declarar oficialmente limpo, um revestimento do alto. Muitas pessoas já estão entendendo o significado disso. Olha o que diz o versículo 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Por que o sacerdote fazia tudo isso? A pessoa era leprosa. Agora ela foi curada por Deus. O sacerdote apresentava o azeite diante do Senhor, espargia 7 vezes. Pegava o azeite com a sua mão direita e colocava na orelha direita da pessoa que tinha recebido a restauração. Colocava no polegar direito e não esquerdo da pessoa que estava ali diante dele e também no pé direito, no dedo direito. Por que fazia isso? Porque a partir daquele instante, esta pessoa purificada da lepra, e a lepra é o símbolo do pecado na Bíblia Sagrada, foi purificada pelo sangue do Cordeiro, e a gente sabe que o Cordeiro é Jesus Cristo, porque é Ele que tira o pecado do mundo. Então esta pessoa purificada, espiritualmente purificada, ela precisava de um revestimento do alto, uma força extraordinária, um poder sobrenatural, para que pudesse, a partir de então, ter uma unção especial na sua orelha direita, para ouvir direito a palavra de Deus. Para a unção especial na sua mão direita, para que esta pessoa fizesse direito a obra de Deus. E unção especial no seu pé direito, para que essa pessoa finalmente, a partir da sua purificação pelo sangue do Cordeiro, passasse a andar direito no caminho do Senhor. E tudo isso seria facilitado, não pela virtude da pessoa que estava lá recebendo a unção, porque era um miserável, era uma pessoa imunda, era uma pessoa leprosa, era uma pessoa pecadora, mas que foi purificada pelo sangue de Jesus, e agora vai ouvir direito, vai fazer a obra de Deus perfeitamente, de uma maneira direita, e vai andar direito no caminho do Senhor, não porque agora virou uma pessoa direita, mas porque recebeu esse privilégio, através do Espírito Santo de Deus, um poder que veio do alto para abençoar a sua vida aqui na terra, para que não volte mais a ser uma pessoa leprosa, contaminada, destruída, arrasada. O azeite sagrado representa o Espírito Santo de Deus e é o melhor que o Senhor tem aqui na sua casa. Este azeite vai ser colocado sobre a tua vida, nós vamos te ungir hoje. E vai vir sobre você o poder do Espírito Santo de Deus. Você vai receber um poder extraordinário, um poder sobrenatural, que vai fazer o adversário fugir da tua presença. Você vai receber poder para poder
acompanhar o Senhor Jesus de perto. Um poder extraordinário, onde não é a tua própria virtude que consegue servir o Senhor, mas o poder do Espírito Santo que te capacita para estar na presença de Deus com perfeição. O azeite era dedicado para a lâmpada se acender e permanecer continuamente acesa. O que Deus vai fazer com esta unção hoje sobre a tua vida? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Hoje nós vamos colocar azeite na tua vida, porque o fogo, o Senhor Jesus Cristo já acendeu. O que vai acontecer é que a tua lâmpada nunca mais vai se apagar. Nunca mais você vai andar em trevas. Você estará vivendo a luz verdadeira que é Jesus Cristo. A sua chama jamais irá se apagar. Quando a pessoa recebe esta unção poderosa, ela tem a tranquilidade que esse salmista tinha. Retorne para o Salmo de número 92. Versículo 10, que foi o que nós lemos no início. Mas tu, ó Senhor, e é só Ele que pode fazer isso. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Eu prefiro do unicórnio. Sabe por quê? Porque como se trata de uma criatura incerta, como se trata de uma palavra incerta na própria Bíblia Sagrada, está se referindo a um ser único, especial. Um poder especial de um ser único. Do que a palavra está dizendo então? Não de um boi, não de um cavalo, não de um rinoceronte, mas daquele único que tem todo o poder no céu e na terra. O teu poder vai ser exaltado em nome daquele único que tem todo o poder no universo. Ele, só Ele, tem poder para te exaltar. E serei ungido com óleo fresco. Quem é que pode ser ungido com esse óleo fresco? Sacerdotes e reis. Uma pessoa comum não pode receber esta unção. Passar azeite na cabeça de uma pessoa, qualquer um pode passar. Agora, receber esta unção especial é só quem crê. É como o batismo nas águas. Qualquer um pode descer as águas. Mas se a pessoa entra nas águas do batismo sem crer, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Agora, quem entra no batismo nas águas porque crê, entra cheio de pecados e sai lavado, purificado do outro lado. Porque creu, é diferente. Qualquer um pode ungir você com óleo. Qualquer pessoa pode te ungir com óleo. Mas esta unção especial aqui é só para sacerdotes e reis. E esta unção para sacerdotes e reis só recebe quem crê que é sacerdote e rei ungido pelo Senhor Jesus. Pastor, mas eu não sou sacerdote. Depende se você crer. Pastor, mas eu não sou rei. Depende se você crer. Quero te provar isso na palavra. Por isso que eu falei, eu vou ministrar primeiramente a palavra. Porque esta palavra vai criar fé no teu coração. Você vai ter um conhecimento desta unção com óleo fresco. E poderá, se quiser, fazer a diferença nesta unção. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 8 em diante. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue
compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A pessoa que entrega a vida para Jesus, a pessoa que crê que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e com aquele sangue ele deu o pagamento para comprar homens e mulheres de todos os povos que há na face da terra. E por causa desta compra, desse resgate, por causa do sangue de Jesus, homens e mulheres de todas as tribos e povos recebem o poder sobrenatural, o poder do alto de se tornarem reis e sacerdotes para governar com Jesus Cristo aqui na terra. É a autoridade de sacerdote. Toda pessoa que crê, toda pessoa que é comprada pelo sangue de Jesus, se torna sacerdote e rei através do sangue de Jesus Cristo. Essa é a diferença entre você receber uma unção com óleo qualquer e receber uma unção com óleo crendo: Jesus Cristo me comprou com seu sangue e agora eu sou rei e sacerdote do Senhor. Qualquer pessoa aqui que aceitar o pagamento que Jesus Cristo fez pela sua vida, qualquer pessoa receber o sacrifício de Jesus, porque ele foi morto, e com seu sangue comprou para Deus, olha só, comprou para Deus, homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos e de todas as línguas. E para o nosso Deus, olha só, para o nosso Deus, Jesus os fez reis e sacerdotes. Nesta condição, você se torna apta, capaz de receber esta unção sagrada com um óleo fresco, com o melhor que tem aqui na casa do Senhor. Como que o sacerdote recebeu o azeite? Depois de ter recebido a purificação pelo sangue do Cordeiro. Olha só, primeira purificação com o sangue do Cordeiro. Depois a unção com este óleo especial da casa do Senhor. Então você já sabe, para você se tornar sacerdote e rei de Deus, para governar com o Senhor, você tem que entregar tua vida para Jesus, receber o sacrifício que ele fez na cruz, e crer que com a sua morte e com o seu sangue, ele te comprou para Deus, para te fazer para Deus, rei e sacerdote do Senhor. Se você entregar tua vida para Jesus agora, o sangue do Cordeiro vai te purificar de todo o pecado. Você vai se tornar rei e sacerdote do Senhor, é o que diz a palavra. E a palavra não pode ser anulada. Eu sou rei e sacerdote do Senhor. Eu vou governar com Cristo. É por isso que eu tenho autoridade espiritual de ungir as pessoas com óleo, porque eu sou sacerdote do Senhor. Isto acontecerá também com a pessoa que tem fé no poder transformador do sangue de Jesus. Primeiro, você se purifica com o sangue do Cordeiro. E depois, nós vamos te ungir com óleo fresco da casa do Senhor. Virá um poder sobrenatural sobre a tua vida. E Deus te exaltará como aquele único que tem todo o poder no céu e na terra. E os teus adversários e todo o inferno fugirá de ti. Porque sobre ti haverá a unção do Espírito Santo de Deus e a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Se você crer nisso, tudo o que você tem que fazer é entregar a vida para Jesus agora. Porque primeiro, pessoas de todos os povos, pessoas de todas as tribos, não importa, Deus não faz acepção de pessoas.
pessoas de todas as línguas e idiomas que há na terra. Qualquer pessoa pode entregar a vida para Jesus e receber imediatamente esta purificação com o sangue do Cordeiro Celestial. Na mesma hora, todos os teus pecados serão apagados. No mesmo instante, você se torna filho, filha de Deus. É por isso que você se torna rei e sacerdote, porque você se torna filho, filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se eu sou filho do rei, então eu tenho realeza também. Eu sou rei e sacerdote. E se Jesus Cristo é aquele que faz tudo isso pelo seu sangue precioso, então ele também me dá capacidade de agir em seu nome aqui na terra. Há uma bênção muito grande para acontecer agora. E só depende de você. Porque tudo já está pronto. Deus perguntou: quanto que era o preço pelo teu resgate? O sangue do Cordeiro. Então Deus pagou o preço. Jesus Cristo pagou o preço. E Ele comprou você. O pagamento já foi feito. Só falta entregar aquilo que foi pago. Você já está pago. Só falta agora entregar aquilo que já está pago. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você cumpre a justiça de Deus. Porque você entrega aquilo pelo qual Ele deu o seu próprio sangue para te comprar. Aí você entrega corpo, alma e espírito no altar. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você se torna rei e sacerdote do Senhor. Aí você poderá receber a unção com óleo fresco da casa de Deus, que representa o Espírito Santo do Senhor. E não haverá demônio, não haverá espírito maligno, não haverá adversário que se colocará diante de você para te enfrentar. Porque o adversário sabe que é muito grande o poder que está na vida da pessoa que tem a unção e a cobertura do sangue de Jesus e a cobertura do azeite da casa do Senhor. Olhem todos para mim. Soltem as mãos, porque eu vou fazer o convite agora. O pagamento foi feito. Tudo já está pago. Só falta você levantar a mão e falar assim: eu me entrego para Deus agora. Ele me comprou para Deus, então eis-me aqui. Ele me comprou para Deus, eis-me aqui. Quem hoje aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer se tornar rei e sacerdote do Senhor? Quem quer receber o perdão dos seus pecados, a cobertura do sangue de Jesus e o direito de receber a unção com óleo fresco? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto: pastor, eu quero. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo agora. Estou vendo pessoas vindo para frente chorando. Que ótimo. Estou vendo pessoas com lágrimas nos olhos. Que ótimo. Pastor, Deus falou comigo. Que ótimo. Vem aqui para frente então. Porque o preço pela tua redenção já foi pago. Só falta a tua entrega aqui diante do altar de Deus. Quando você compra alguma coisa, você chega lá na loja e diz assim: eu quero comprar isto. Aquele que está no balcão diz: então pague e passe no caixa. Aí você paga, já pagou, é seu. O que você tem que fazer depois? Passar no balcão e pegar aquilo que é seu, não é? É claro. Eu hoje fui numa loja no Rio de Janeiro, comprei um produto de informática que eu estava precisando, me mandaram no caixa para eu fazer o pagamento. Aí me disseram: agora o senhor vai lá na seção de retirada e retira lá no final do corredor. Se eu não fosse lá no final do corredor,
apesar de ter pago, eu estaria de posse daquilo que é meu? Não, eu tinha que passar lá e pegar o que é meu. Deus já pagou o preço por você. Agora Ele quer o que é dele. Se você reconhece que Ele pagou o preço por você, se você reconhece isso, então você precisa sair do teu lugar e vir aqui na frente. Para que Deus, finalmente, tome posse oficial daquilo que é dele. Há pessoas aqui que estão com vontade de vir na frente, pessoas afastadas, desviadas, pessoas que estão sem igreja, pessoas que estão fracas na fé. Há pessoas que estão aqui na igreja com vontade de vir aqui na frente. E não adianta você continuar no seu lugar. A transação completa só vai acontecer aqui, diante do altar de Deus. Então você que está sentindo o desejo de vir aqui na frente, saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. O Espírito Santo está te chamando? Então venha. Vem. É aqui que tudo é reconhecido. Oh glória, vamos aplaudir muito o Senhor Jesus. Isso, venha. Oh glória, isso, venha, venha. Olha quanta gente vindo, vamos aplaudir mais o Senhor. Aqui você vai ser coroado, coroada. Rei, rainha. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor. E as pessoas estão chegando. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor. Vamos fazer festa. Glória a Deus. Enquanto mais alguém está querendo vir, venha. Eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Vou convidar você que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, que quer completar a transação celestial. Você que quer responder positivamente à justiça de Deus. Ele pagou, Ele tem o direito de receber. Você que reconhece que Ele é o teu dono, está ouvindo pela rádio e quer se entregar para Jesus, quer voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Quem está ouvindo pela internet, no Brasil e fora do Brasil, e quer se entregar para o Senhor, então se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo o seu veículo, reconhece que Ele é o teu dono, que Ele te comprou, e você quer voltar para o Senhor, não precisa parar o veículo, reduza só um pouco a marcha, reduza a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou convidar você que está comigo aqui na Paz e Vida da Ilha do Governador, vou convidar você a se ajoelhar comigo aqui diante do altar do Senhor. Colocar a mão direita sobre o teu coração e orar comigo desta maneira. Não tenha vergonha não. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Oh glória. Isso é bom demais, não é? Saber que Deus é o teu Pai. Isso não é para qualquer um não. Você é filho do Rei. Você é filha do Rei. Ele te fez rei e sacerdote. Na verdade, nós somos príncipes. A coroação completa vai acontecer no dia da volta do Senhor. Porque aí você vai reinar 1000 anos com Ele. Então diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu creio nela. O Salmo 92 me garantiu que o Senhor exaltará o meu poder como daquele único que não tem outro igual. E o Senhor me ungirá com óleo fresco. Meu Deus querido, eu quero a bênção completa da Tua casa, da Tua palavra. Eu quero, Senhor, o direito de resplandecer. Faz brilhar
a minha luz. E não deixe faltar o azeite na minha vida. Meu Deus da glória, eu quero a unção do óleo fresco. Eu quero o teu Espírito na minha vida, porque pelo sangue de Jesus, o Senhor me comprou para me fazer rei e sacerdote do Senhor. E eu creio, meu Pai, que pelo sangue do Cordeiro, o Senhor me purificou de todo pecado. E com esta unção do óleo fresco, eu recebo o teu Espírito Santo para ouvir direito, para fazer direito a tua obra e para andar direito na tua presença. Meu Deus da glória, venha sobre mim com este poder do alto, cumpra sobre mim a tua palavra, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, você acabou de receber uma revelação poderosa da palavra de Deus. O mesmo Deus que prometeu exaltar o poder do salmista, como o do unicórnio, quer derramar seu óleo fresco sobre a sua vida hoje. Mas essa mensagem não pode parar em você. Quantas pessoas você conhece que estão fracas, desanimadas, precisando de uma palavra de poder? Compartilhe este vídeo agora mesmo. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Se essa palavra tocou seu coração, deixe seu like. Esse simples gesto ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder de Deus. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Clique em inscrever e ative o sininho para receber todas as promessas que Deus tem para o nosso tempo. Juntos, somos mais fortes. Nos comentários, me conta. Essa palavra falou com você? Deixe também seu pedido de oração. Nossa comunidade vai interceder por você, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está presente no meio de nós. A força sobrenatural de Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.